Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fala, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos Miqueias, a quem Deus mandou falar desta maneira. Ele era profeta, e um grande profeta, Miqueias. Deus quis falar ao povo através dele. "Apacenta o meu povo com o cajado da autoridade." O pastor precisa ter muito jeito para tratar com as ovelhas, mas ao mesmo tempo o pastor precisa ter firmeza, e sem a firmeza do pastor tudo desanda. É por isso que Deus fala através de Miqueias: "Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados." Aqui ele abrange a missão do pastor, que não é somente cuidar de ovelhas, mas é cuidar dos campos, é cuidar das plantações, é cuidar das águas, para que tudo floresça e tudo prospere. Como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, traze-nos, faze-nos ver novos prodígios. Realmente, para tirar aquele povo imenso do Egito e para tirar a escravidão que os egípcios e o faraó, principalmente, tinha sobre o povo de Deus, somente pela mão de Deus, somente por um milagre. E Deus está falando através do profeta Miqueias, como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Faze-nos de novo, faze-nos novos prodígios. Faze-nos novos prodígios. Hoje, nós somos pastores desse povo imenso que está por aí. Aqueles que estão sob os nossos cuidados, mas também essa imensidão de pessoas dispersas por todos os lados. É só através de prodígios, de maravilhas, de milagres. E claro, os milagres acontecem através da oração. Se você for ver lá na Bíblia, Miqueias era um homem, era um profeta de profunda oração. Por isso Deus tinha confiança em confiar a ele todas essas coisas, principalmente esta última, como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faz-nos ver novos prodígios. Muito bonito. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto da tua propriedade? É uma interrogação. Qual Deus? Nós não encontramos outro Deus que faça isso. Qual Deus como tu, que apagas as iniquidades e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda
rancor para sempre. O que ele ama é a misericórdia. Lindo. A junção das duas frases. Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Veja que beleza do que Deus está dizendo pela boca de Miqueias. Lançará no fundo do mar os nossos pecados. Só Deus mesmo para fazer isso. Como juraste a nossos pais desde tempos remotos, porque eles sabiam muito bem o que Deus fez no passado para esse povo. E a misericórdia de Deus era passada de um para outro, de um para o outro, de uma geração para outra, porque Deus é misericordioso. E foi isso que Jesus veio trazer também. Claro, o Filho de Deus só poderia trazer a misericórdia. O Evangelho, ele caiu também no dia de Nossa Senhora do Carmo. Mas vamos pegar o Evangelho naquele tempo. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Sempre aparecem pessoas assim, né? Que querem quebrar o galho. É certo que Jesus estava com os seus discípulos, ensinando fortemente a eles. Não era possível gente estar entrando na sala, na casa, e essa pessoa tentando facilitar, dizendo que, olha só, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado. Veja, ele retorna a isso. Ele perguntou àquele que tinha falado isto: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Interrogação. E agora a resposta. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É um parentesco espiritual. E nós temos que agarrar esse parentesco, de sermos irmãos de Jesus, filhos de Jesus. É muito importante viver desta maneira, buscando cada vez mais, fazendo a vontade dele, porque o principal do discípulo é fazer a vontade do seu mestre. É viver de acordo com aquilo que vive o mestre. E é isso que vai nos levar, primeiro, aqui nesta terra, às coisas do céu, e depois, no céu, levar-nos à eternidade daquilo que Deus já preparou para nós. Queremos isso? O Senhor quer isso? Queiramos uns para os outros isso? Que nós possamos entrar nas portas da eternidade e com todos os eleitos, principalmente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, vivermos uma vida para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.